Editora Nacional fala-vos agora do Estádio do Lima, no Porto, para transmitir uma reportagem da chegada dos corredores da 15ª Volta a Portugal em bicicleta. Acaba de entrar Dalmácio Langarica, isolado, debaixo do entusiasmo do público, mas deve seguir-se um pelotão de vários corredores, que não deve demorar a entrar. É a etapa da manhã de Vila de Conde a Guimarães, por equipas contra relógio, deve ter definido as posições. Dias dos Santos, ganhando mais de 2 minutos sobre o seu mais próximo competidor, Mário Fázio, deve ter garantido a camisola amarela. Se perguntar a um desportista o porquê de todas as dores e provações pelas quais passa, todos responderão o mesmo: pela paixão ao desporto e pela vontade de vitórias. No ciclismo é o que acontece, assim como no futebol ou no atletismo, mas num outro nível de resistência, tenacidade e persistência. Sentas-te em cima do selim e começas a pedalar com a certeza da chegada ao final da etapa. Todos te apoiam e encorajam, e tens a certeza de que chegarás ao fim. Mas o calor começa a apertar e os músculos começam a contrair. As pernas sofrem tormentos sem fim e as horas passam sem contemplações. Sofres e pensas no porquê de tudo aquilo, mas continuas. Cais, levantas-te, pegas na bicicleta e segues em frente. Porquê? Porque a dor é temporária, por mais tempo que dure. Mas a desistência ou a derrota são eternas. E isso é mais insuportável que a dor física, mesmo que levada ao limite daquilo que o corpo humano tolera. Porque quando tudo te diz que não consegues, tu superas-te e atinges o teu máximo, chegando ao final, chegando à vitória. E porque no final és recebido em apoteose por colegas de equipa, adversários e, acima de tudo, pelo público, a força geradora de constante apoio e moralização que, por onde quer que a volta passe, independentemente das horas de espera, aguardam os seus heróis das máquinas a pedal para os ajudar. Gritar em apoio ou só para os ver a passar à sua frente durante 2 ou 3 segundos. A 26 de abril de 1927, dava-se início à primeira edição da Volta a Portugal em bicicleta. Inspirados inicialmente pelo Raio de Pico de Portugal, de 1925, ou Volta a Portugal a cavalo, como igualmente foi apelidada, bem como pelo Tour de France, 3 jornalistas, Cândido de Oliveira, Mário de Oliveira e Raul de Oliveira, resolveram organizar em terras lusitanas a primeira Volta Ciclista de Portugal, nome com o qual foi originalmente batizada. A primeira edição da Volta a Portugal saiu para a estrada em 1927. Na altura, e muito do que a Volta é hoje tem a ver com o seu percurso inicial, na altura, digamos, que eu habituei-me a utilizar este estrangeirismo muito atual, a Volta foi o primeiro reality show que permitiu às pessoas, desde as grandes cidades aos locais mais recônditos do nosso país, a tomar contacto com aqueles que são os grandes campeões de uma modalidade que era a única que tinham a oportunidade de ver. A primeira edição da Volta teve a duração de 20 dias, tendo-se percorrido quase 2.000 quilómetros através de 18 etapas, culminando com a recepção apoteótica aos ciclistas por uma multidão de entusiastas em Lisboa. António Augusto de Carvalho seria então consagrado como o primeiro de muitos vencedores e heróis daquela que se iria tornar a prova rainha do ciclismo em território nacional, bem como um dos eventos desportivos que mais público consegue unir de norte a sul de Portugal. Apesar de todo o sucesso e entusiasmo em redor da sua primeira edição, só 4 anos depois, em 1931, se concretizaria a segunda edição da Volta a Portugal. Não seria, porém, a única vez que a Volta a Portugal sofreria paragens entre edições, tendo falhado os anos de 36 e 37, 42 a 45 devido à ameaça da Segunda Guerra Mundial, 53 e 54 por falta de organizador e 75 devido ao PREC, processo revolucionário em curso.
Bom, a volta tomou um incremento enorme a partir aí dos anos 40. Os primeiros anos aquilo foi um bocado amadorismo, digamos assim. As organizações tinham muitas dificuldades, não é? E depois, com o advento da televisão, é evidente que a volta a Portugal tomou um incremento extraordinário e hoje é um grande acontecimento nacional, talvez o maior do calendário desportivo. Em 1957, com o advento da televisão e o aparecimento da primeira emissora nacional, a RTP, o público português pode finalmente assistir aos seus heróis do asfalto através do pequeno ecrã. As câmaras de televisão vieram então complementar o cortejo da Volta a Portugal, que contava já com uma larga cobertura jornalística e radiofónica na altura. No entanto, foi só a partir de meados dos anos 60 que a transmissão televisiva do evento ganhou verdadeira dimensão mediática. Portugal é uma nação onde cores e paixões clubísticas fervilham e falam, muitas vezes mais alto. A Volta a Portugal, em semelhança a outros eventos desportivos, atraiu inúmeros adeptos graças à presença dos 3 grandes clubes nacionais: Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Bom, o Futebol Clube do Porto, o Benfica e o Sporting são 3 clubes que deram muito ao ciclismo, mas também receberam muito do ciclismo, porque muito da popularidade alcançada por esses clubes, portanto, nos anos 20 e nos anos 30, foi através do ciclismo. Isso é que não há dúvida. E vejamos que o próprio emblema do Benfica tem uma roda de bicicleta. Portanto, deram muito ao ciclismo, mas também receberam. Muito a par daquilo que se passava noutras modalidades, as rivalidades clubísticas foram também transportadas para as estradas da Volta. À semelhança daquilo que acontecia nos grandes estádios de futebol, o público gritava pelos atletas das suas cores, tentando dar todo o apoio possível, tanto moral como físico, para que estes cruzassem a meta em primeiro lugar. O ciclismo deu muito àqueles 3 grandes clubes de futebol, que no fundo não eram apenas isso, eram também clubes de futebol, mas a paixão começou quando as pessoas viam passar nas suas localidades, quando não havia os meios que há hoje para se deslocar aos estádios e para ver via televisão os jogos de futebol, as pessoas iam ver as cores das camisolas que passavam, mesmo que não conhecessem os corredores, quem transportava as camisolas, mas sabiam as cores, e isso via-se muito longe. E eu acho que os clubes deram e receberam também muito da modalidade. De norte a sul do país, multidões saíam à rua, arrastando consigo faixas e bandeiras, antecipando com grande ânsia e fervor o breve momento em que o ciclista, envergando as cores e emblema do seu clube predileto, passasse por eles finalmente a grande velocidade rumo à meta. Eu tinha uma ideia virtual daquilo que poderia ser a importância clubística do Porto, Benfica, Sporting dentro da nossa modalidade, por aquilo que se falava do tempo do Joaquim Agostinho, estar ligado ao Sporting, do Alves Barbosa, à Académica, enfim, de nomes sonantes ligados a clubes que continuam a liderar as massas em termos do associativismo e de todas as massas que estão ligadas ao desporto em geral. Conclusão. Eu, no ano que estou a correr no Benfica, a volta foi o evento, a competição que eu fiz que mais importância notei. Ou seja, o público aderiu de uma forma fantástica e depois com, enfim, alguns episódios, algumas histórias de que nunca tinha apreciado, nomeadamente indivíduos vestidos à rigor à Benfica, mas com algum traje atípico àquilo que nós costumamos e estamos habituados a ver na modalidade.